dia da semana. Estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada do sepulcro havia sido removida. Então, saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos, entretanto, o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E inclinando-se viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha de longe atrás dele. Pedro então entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta de sua cabeça, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, e estes viu e creu. E estes viu e creu. E você se assenta glorificando o nome de Jesus. Queridos de Deus, a etimologia da palavra evangelho vem do grego euangelion, que significa boas novas. Na igreja primitiva, não significava apenas um livro que tratava das obras ou das palavras de Cristo, mas sim das boas novas de salvação. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João fazem a anunciação do reino de Deus. Narram toda a historicidade do sofrimento de Jesus, desde o seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição. Os evangelhos, eles prefaciam um relato de todo o ministério terreno de Jesus. Sua intenção é dar uma biografia, é relatar todos os seus feitos. Cada evangelho vai apresentar Cristo de uma visão, de uma maneira diferente. Como, por exemplo, Mateus apresenta Cristo aos seus leitores como sendo ele o Messias prometido, pois o objetivo de Mateus é mostrar para os judeus que Jesus é o tão esperado Messias e que a sua vinda é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Já Marcos o apresenta como servo, e há aqui uma aceitação teológica, que este evangelho foi escrito no período para alcançar os romanos, pois o objetivo central era alcançar este povo, pois todo o povo romano tinha por característica enfatizar a sua religião em uma religião prática. Para os romanos, não se havia interesse em buscar no passado raízes da sua crença. Para eles, não se interessava nos dogmas judaicos, nas suas raízes, no seu passado. É por isso que Marcos, diferente de Mateus, em uma harmonia estrita, com um propósito central, ele salienta em apresentar Cristo como sendo servo. É por isso que aqui em Marcos, mais do que qualquer outro evangelho, ele apresenta mais os seus atos do que as suas palavras. Já Lucas o apresenta como sendo ele o Filho do homem, ou o homem perfeito. Neste evangelho, Lucas tem por obrigação
de apresentar a perfeição deste Cristo para os gregos. Lucas apresenta um Cristo que se tornou homem para salvar os homens. Lucas apresenta a humanidade do nosso Senhor. Ele apresenta um Cristo que se sujeitou às nossas circunstâncias, que assumiu todas as nossas condições. Lucas apresenta um Deus que se fez homem e que habitou entre os homens para carregar todas as nossas dores. Já João apresenta Cristo como o Filho de Deus. João escreve para os judeus e para os gentios, e o principal objetivo de João é apresentar a sua divindade. Neste evangelho, mais do que qualquer outro evangelho, a divindade, a deidade de Cristo é apresentada. Diferente de Mateus e Marcos, que são considerados evangelhos sinóticos junto com Lucas, que têm uma mesma visão, uma mesma ótica, que apresentam a humanidade desse Cristo, João aqui enfatiza a sua deidade, a sua divindade. João vem para basilar os testemunhos, os ensinamentos de Jesus, o seu amor para com o seu povo, a sua morte, a sua ressurreição. João vem para basilar que Cristo aqui, apresentado para os judeus como rei, que o Cristo apresentado como servo para os romanos, que o Cristo apresentado como homem perfeito para os gregos, é o próprio Deus que se fez carne. Perceba que João não registra nenhuma genealogia concernente a Jesus. João não relata nenhuma linhagem legal por parte do seu pai José. João não relata nenhuma linhagem pessoal acerca de sua mãe Maria. João não narra acerca do seu nascimento. João não faz nenhuma menção acerca da sua infância. João não relata a tentação de Jesus sofrida em meio ao deserto. João não se refere à transfiguração, não fala acerca das escolhas dos discípulos, não apresenta nenhuma parábola. João não narra acerca da sua ascensão, não menciona a sua grande comissão. Mas aqui, mais do que qualquer outro evangelho, quando João apresenta este Cristo, ele apresenta este Cristo como sendo ele Senhor. João apresenta como sendo ele o princípio de todas as coisas, como o verbo, como o Criador, como o unigênito do Pai, como o Cordeiro de Deus, como a grande revelação do Eu Sou. Logo nos primeiros versículos, João faz questão de enfatizar: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito se fez sem antes ele estar presente. João está enfatizando: este Cristo apresentado pela sua humanidade é o próprio Deus que se fez carne e que está habitando entre os homens. O que João está dizendo aqui ele é o princípio de todas as coisas. O que João está dizendo ele é o verbo da criação, ele é o cumprimento de Gênesis 3,15, que esmagará a cabeça da serpente. Ele é o Filho de Deus que governará o seu povo, e sobre os seus ombros estará todo o governo da terra. Ele é o cumprimento da profecia de Isaías, quando Isaías diz: ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. É ele que se revelou no nosso meio. Ele é o quarto homem da fornalha que deu livramento para Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele é o
Senhor tão esperado. O que João está dizendo ele é o Criador, o Cordeiro Pascal, o sacrifício vivo, o Cristo que foi levantado para as nações. Ele é o profeta para as nações. Ele é o grande capitão deste grande exército. Ele é o juiz libertador. Ele é o grande resgatador que veio para resgatar toda a humanidade. Ele é o grande rei de todas as nações. Ele é o grande restaurador que veio restaurar a aliança do povo para com Deus. Ele é o nosso advogado perfeito. Ele é o nosso redentor. Ele é o nosso tudo em todos. Ele é a sabedoria entre os homens. Ele é o Messias tão aguardado. Ele é o Messias prometido. Ele é o renovo da justiça. Ele é o Filho do Homem, a pedra que esmiuça a penha. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o divino lavrador, o Salvador, a ressurreição, a vida, a testemunha contra as nações. Ele é a nossa fortaleza no dia da nossa angústia. Ele é o Deus Salvador, o Senhor zeloso, o desejado para as nações. Ele é o renovo da justiça. Ele é o sol da justiça no nosso amanhecer. O que João está dizendo esse Cristo que vos prego é o Cordeiro de Deus que desceu para tirar o pecado do mundo e dar acesso ao Pai. Ele é Senhor. Alamandoriassé. Queridos, Jesus é o cumprimento de todas as profecias. E para compreendermos a sua missão, nos é necessário voltarmos um pouco ao tempo, quando o homem, dentro do jardim, quebra a aliança com Deus e é destituído. Deus, para restaurar a aliança, Deus faz uma promessa ao próprio diabo, dizendo: a partir de hoje, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta lhe ferirá a cabeça. Queridos, depois desta promessa, milhares de anos se passaram, e há algumas correntes históricas que dizem que neste período, cerca de 1073 falsos messias apareceram. Há quem diga que só em Nazaré, cerca de 73 falsos messias apareceram. Só que esta promessa só se cumprir-se-á após o cumprimento, após se encerrar o cânon do Antigo Testamento, após passar pelo período intertestamentário. Quais são esses? É o período dos 400 anos de silêncio profético. Após os 400 anos de silêncio, Deus resolve falar. E Mateus e Lucas registram Deus por intermédio do anjo Gabriel, anunciando a uma jovem chamada Maria, que do seu ventre nasceria um, que seria chamado
Filho do Altíssimo, que governaria como rei para todo sempre. Jesus nasce em uma região chamada Belém, numa simples manjedoura. Perceba que o Rei dos Reis escolheu um lugar humilde para se nascer. Seu nascimento acontece justamente no período em que Herodes o Grande estava governando sobre a Judéia. Quem foi Herodes, pregador? Herodes foi um escolhido de César Augusto, imperador romano, para governar sobre a Judéia. Herodes era um homem perverso que matou 3 de suas mulheres e 2 dos seus próprios filhos. Herodes era tão cruel que o próprio imperador César Augusto chegou a dizer que era melhor ser um porco de Herodes do que ser um dos seus próprios filhos. Herodes era tão ruim que ele lançou um decreto que no dia em que ele morresse, todos os sacerdotes seriam mortos, porque ele sabia que no dia da sua morte, ninguém choraria por ela. Então o plano dele é: já que não chorarão pela minha morte, chorarão pela morte dos sacerdotes que serão mortos. Esse é o perfil de Herodes, um perfil de um homem cruel. E é esse Herodes que vai perseguir Jesus logo no seu nascimento, após ouvir pelos magos que o rei dos judeus havia nascido. Herodes, com medo de perder o seu trono, de perder o seu posto, quando ele descobre que Jesus havia nascido, ele colocou no seu coração a intenção de matar Jesus. Porém, quando Herodes está sendo usado por Satanás com a intenção de matar o menino Jesus, Deus então se antecipa, e Deus fala através de um sonho com José, dizendo: levanta-te, José, pega o menino e a sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Após isso, Herodes agora então vai dar um decreto. Qual é o decreto de Herodes? O decreto de Herodes é matar todos os meninos recém-nascidos. Aqui vai acontecer um dos maiores massacres da história. Flávio José, que é um grande historiador judeu, vai dizer que nesse período aqui, o medo se propagou no meio do povo, pois, segundo Flávio José, os pais que não entregavam os seus filhos para serem mortos, eram mortos junto com os seus filhos. Sabe qual é o plano de Herodes? É matar os filhos, mas não apenas matar os filhos, porque Herodes sabe que filho fala de herança, filho fala de projeto, filho fala de sonho, de realização. Herodes não quer apenas matar, Herodes quer arrancar a herança, quer destruir o projeto da salvação, quer matar os nossos sonhos, quer tocar no bem mais precioso que a gente tem. Mas parece que eu vejo Deus aparecendo em cena para dizer: se Herodes está achando que ele vai matar o projeto da salvação, ele pode mudar o plano, ele pode mudar a estratégia, porque ele não vai tocar na herança que eu deixei para o povo, ele não vai destruir a promessa. Eu vim nessa noite de hoje para profetizar: se Herodes está achando que ele vai matar o projeto que nasceu no coração de Deus, ele vai ter que mudar o plano, porque hoje Herodes não toca na tua
tua casa. Herodes não toca na tua família. Herodes não vai parar o projeto que Deus decidiu dar vida. Eu vim nessa noite de hoje profetizar, só para quem tem mão para levantar, só para quem tem boca para dar glória. A tua casa e os teus filhos são projetos de Deus. Herodes não vai tocar em quem Deus está dando livramento. Herodes não vai tocar em quem está debaixo da promessa de Deus. Eu vim profetizar em nome de Jesus. Herodes não vai tocar nas nossas crianças, não vai tocar nos nossos meninos, não vai arrancar a pureza, não vai tirar a santidade, não vai desconstruir o caráter da nossa família, não vai. Em nome de Jesus, eu profetizo, a nossa casa será blindada pela presença do Espírito Santo de Deus. Os nossos filhos serão blindados pela presença do Espírito Santo de Deus. Só quem acredita, só quem crê, abre a boca para adorar, abre a boca para glorificar. O plano de Herodes é matar o menino para matar o projeto. Só que o Deus que tem projeto se antecipou. O Deus que tem projeto chegou primeiro para dar livramento de morte. Eu sinto a mão do Todo-Poderoso aqui. Em nome de Jesus, essa noite é noite de livramento para tua casa. Eu profetizo de olhos abertos, sem medo de errar. Nessa noite de hoje, vai cair carro e cavaleiro, mas a tua casa, os teus filhos, a tua família, o projeto que Deus constituiu dentro do seu lar, permanecerá de pé, em nome de Jesus. Eu profetizo, a macumbeira que fez trabalho vai ter que abrir falência nessa noite de hoje. Os demônios que se levantaram vão ter que partir em retirada, porque hoje o Deus de livramento chegou. Receba livramento aí, minha filha. Receba livramento de Deus aí, meu filho. Deus está cortando o laço, Deus está quebrando as lanças, Deus está queimando os carros e os seus cavaleiros com fogo para dar livramento. O menino cresce, e quando ele está com 12 anos de idade, o evangelista Lucas relata, Jesus no templo em Jerusalém, com os mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas, e ao mesmo tempo, deixando eles impressionados com as suas respostas, e com tamanha sabedoria. 18 anos mais tarde, Jesus vai dar o pontapé no seu ministério. E aqui, Jesus vai ser batizado por João Batista. Quando ele emerge das águas, diz o texto que os céus se abrem, e o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. E nesse instante,
a voz do Pai ecoa do céu para dizer: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, ou a quem eu tenho tanto prazer. Logo depois, o mesmo Espírito que desce sobre o Jordão vai conduzir Jesus para o deserto. E no deserto, Jesus vai vencer o diabo e as tentações. Após isso, Jesus agora vai escolher os seus discípulos para trabalhar ao seu lado. E sabe qual o perfil de pessoas que Jesus escolhe? Jesus escolhe homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, homens simples, mas que estão dentro da escolha de Deus. Ele aqui está iniciando o seu ministério terreno e o ministério de Jesus. Jesus percorria aldeias, cidades, vilarejos, anunciando as boas novas de salvação. E por onde Jesus passava, cegos enxergavam, leprosos eram curados, paralíticos voltavam a andar, demônios eram expulsos, multidões eram alimentadas pelos seus milagres. Por onde Jesus passava, as tempestades eram acalmadas. Por onde Jesus passava, sobre as águas ele andava. Por onde Jesus passava, mortos ressuscitavam. Mas sabe qual foi o maior milagre que Jesus já operou sobre a terra? O maior milagre de Jesus não foi o cego enxergar, não foi o leproso ser curado, não foi o paralítico andar, não foi os demônios serem expulsos. O maior milagre de Jesus não foi alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. O maior milagre de Jesus não foi acalmar uma tempestade, não foi andar sobre as águas e nem tampouco ressuscitar mortos. O maior milagre de Jesus foi pegar pessoas normais e colocar do seu lado para trabalhar. O maior milagre de Jesus foi perdoar os pescadores, foi abraçar quem precisava ser abraçado, foi receber quem pelo mundo foi rejeitado. O maior milagre que Jesus já fez sobre essa terra é o milagre da salvação. Eu vi nessa noite de hoje dizer: não existe milagre onde Jesus não te traga para o altar, porque milagre que é milagre te aproxima de Deus. Milagre que é milagre te traz para perto do Senhor. Milagre que é milagre faz você ser íntimo dele. Labarai colibidaracé. Só quem acredita abre a boca para adorar. Qual era a mensagem que Jesus carregava? É a mensagem do reino. É a mensagem de arrependimento. É a mensagem de perdão, de fé, de amor, de santidade. No Sermão do Monte, Jesus ensinou que felizes são os humildes, são os misericordiosos, são os pacificadores. Por quê? Porque deles é o reino do céu. É um conselho: se tem uma coisa que Jesus não atura, é soberbo. Aqui não há espaço para quem é soberbo.
Jesus já diz: felizes são os humildes, misericordiosos e compassivos, porque deles é o reino dos céus. Sabe qual é a mensagem de Jesus? A mensagem é essa: se preciso for, Ele abate os soberbos, mas dá graça aos humilhados. Só quem crê, abra a boca para adorar o nome dele. Jesus pregava com tanta autoridade que ele impressionava as multidões que lhe ouviam. Em contraponto disso, ele causava incômodo a quem? Aos religiosos da época, ao ponto de persegui-lo. Estes líderes religiosos que tinham aparência de santidade, mas o seu coração estava longe de Deus. Eram esses os opositores da mensagem do reino. Eram esses que se opuseram ao ministério de Jesus. E em contraponto a tudo isso, mesmo Jesus sabendo que estavam se opondo contra ele, mesmo ele sabendo que ele seria traído por quem estava perto dele, ele permaneceu fiel. Ele não negociou o seu propósito. E no Getsemane, Jesus orou. E qual é a oração de Jesus? A oração de Jesus no Getsemane é essa: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que a tua vontade prevaleça. Porque maior que a minha vontade é o propósito que há de se cumprir. Aqui no Getsemane, Jesus venceu a batalha da cruz. Queridos de Deus, Jesus vai ser traído, preso, levado ao sinédrio. E no sinédrio, eles indagam dizendo: se tu és o Cristo, diga-nos. Jesus então respondeu: se eu disser a vocês, vocês não acreditarão. Olha o que eles estão tentando intentar, com a intenção de acusar Jesus. Diz o texto que Jesus vai ser condenado. Qual é a pena? Morte de cruz. Jesus vai ser preso, humilhado, espancado. Colocam sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, com a intenção de zombá-lo. Ele é pregado sobre o madeiro, e ali, sobre o madeiro, ele carregou o peso de todo o nosso pecado. Mas mesmo assim, ele não renunciou à cruz. Ele permaneceu fiel até a morte. Como essa mensagem mexe com a minha alma. Se estão pregando Jesus na cruz, e dentro dos seus corações eles estão achando que eles estão acabando com o ministério de Jesus. Só que na cruz, ele dá um prato, e esse prato ecoa por toda a eternidade. Na cruz,
às 3 da tarde, ele declara sobre o alto do Calvário: Telestai, está consumado. Quando Jesus se entrega à morte, porque Jesus precisa se entregar, porque nem a morte tem poder sobre o Jesus. O texto diz que a terra estremece, as pedras se fendem e o véu do luxuoso, do grandioso templo de Herodes se rasga de alto a baixo. E aqui Jesus está pregando a sua primeira mensagem sobre a cruz. Ele está declarando: o véu do templo de Herodes que separava já não separa mais. A partir de hoje, o acesso aos céus está liberado. A partir de hoje, não precisa ter credencial de sacerdote. A partir de hoje, entra pecador, entra prostituta, entra alcoólatra, entra todo tipo de pessoa, porque a partir de hoje, ninguém mais a mensagem da cruz. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque há mais de 2000 anos atrás Ele nos resgatou por intermédio do sangue dele. Eu vim nessa noite de hoje para profetizar: você não está aqui porque é bom, você não está aqui porque é merecedor, você não está aqui pelo seu currículo apresentado. Você só está aqui por causa do sangue. O sangue te aproximou do altar. O sangue te trouxe para perto. O sangue não fez acepção. O sangue te encontra. O sangue. O sangue. Jesus se entrega à morte em uma sexta-feira. Ele passa o sábado no sepulcro. Só que no domingo pela manhã, um terremoto acontece. No livro de Levíticos vai dizer que quem faz esse terremoto é o próprio Deus. Após o terremoto, a pedra rola. A pedra que tampava o sepulcro rola. E sabe o que acontece? Jesus ressuscita. Só que antes disso, tinha guardas que estavam esguarnecendo um sepulcro. E qual é o plano? O plano deles é: vamos guardar o sepulcro, porque há uma promessa. Qual a promessa? Há um povo aí que está dizendo que esse Cristo que morreu há de ressuscitar. Mas para a gente não entrar no embrolho, a gente diz que a gente vai guardar o sepulcro, porque senão os discípulos vão roubar o corpo dele. Só que na verdade, eles estavam mesmo com medo que a profecia e a promessa do Cristo ressuscitado acontecesse. Eles sabiam. E havia uma promessa, pois o próprio Cristo em Mateus 12:40 diz que ele vai permanecer por 3 dias dentro do sepulcro. Assim como Jonas permaneceu por 3 dias dentro do ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem permanecerá. Uma certa feita, quando Jesus está subindo para Jerusalém, ele olha para os seus discípulos, ele diz assim: eis que o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas, e sabe o que farão com ele? Eles condená-lo-ão à morte. Eles sabem, há uma promessa: ele vai ressuscitar. Então o que a gente faz? A gente coloca guardas
para guardar o sepulcro. E a gente diz que a gente está guardando para os discípulos não roubar. Mas na mente deles, eles sabiam. Esse Cristo que morreu na sexta-feira, que passou o sepulcro no sábado escondido, vai ressuscitar. Após a sua ressurreição, 3 eventos acontecem. Quais são eles? Primeiro, as mulheres vão à rua que dá acesso ao sepulcro. Maria Madalena vai ao sepulcro e quando ela chega próximo à porta, ela percebe que a pedra que tampava o sepulcro havia sido removida. Aí ela sai gritando e dizendo: roubaram o corpo de Jesus. Aí ela chega para Pedro e para João e ela diz assim: roubaram o corpo do mestre. Aí João relata que eles saem juntos em direção ao sepulcro. João diz que ambos saem juntos. Só que quem chega primeiro no sepulcro é João, porque João é um dos mais novos discípulos de Jesus. Só que João chega na porta, mas João não entra dentro do sepulcro. Quem entra dentro do sepulcro é Pedro. E quando Pedro entra, Pedro percebe que os lençóis que estavam em volta de Jesus estavam jogados à parte. Só que Pedro presta atenção no lenço. O lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobrado à parte. Pedro sabe que ali havia uma comunicação entre o Senhor e o seu servo. Porque a tradição da época dizia que todas as vezes que o Senhor estava sentado à sua mesa, o servo mais distante observava o seu Senhor. Quando o seu Senhor se retirava da mesa, o servo, ao aproximar, a primeira coisa que o servo olhava era no lenço do seu Senhor. E se ele chega na mesa do seu Senhor e ele encontra o lenço do seu Senhor jogado, de qualquer maneira, de qualquer forma, era o Senhor dizendo para ele: retira todo o banquete, porque tudo o que eu havia de fazer, eu já fiz. Porém, se ele chega na mesa do seu Senhor e ele encontra o lenço do seu Senhor dobrado, era o Senhor dizendo ao seu servo: não toca na mesa, porque aquilo que eu comecei, eu ainda não terminei. Sabe qual é a mensagem do Senhor para o servo? Eu vou voltar. Quando Pedro entra dentro do sepulcro e Pedro olha o lenço de Jesus dobrado, parece que eu vejo um sorriso no rosto de Pedro. Parece que eu vejo Pedro saindo do sepulcro, olhando para João e dizendo: João, sabe qual é a mensagem que ele deixou? Parece que eu vejo João dizendo: o quê? Ele não morreu, ele ressuscitou. E tem mais, João, ele vai voltar. Aquilo que ele começou, ele ainda não termina.